Trouxendo essa questão, de modo objetivo, a gente tem um paciente já de 63 anos que está internado em terapia intensiva, um paciente que está grave, né? Ele está tratando uma leucemia aguda, talvez por uma terapêutica quimioterápica, né, que tenha sido feita para esse paciente, ele fez um processo infeccioso, uma pneumonia, né, e está na terapia intensiva. E aí hoje, né, ele piorou, não um quadro infeccioso, né, mas ele estava grave em terapia intensiva, ele agora tem um quadro abdominal. Ele começou a ter uma distensão abdominal um pouco mais severa, teve vômito, está nauseado, o abdômen dele está timpânico, está bastante distendido, mas não tem sinal de irritação peritoneal. Aí foi feita essa avaliação radiológica que eu estou projetando aqui. Então, olha só, nessa avaliação radiológica que está aqui do meu lado, a gente não vê, por exemplo, e tentando localizar o processo de distensão, a gente não vê, por exemplo, aquele sinal daquelas pregas coniventes para falar que houve uma distensão de Delgado. Não. O que se mostra aqui é uma distensão do cólon. E digo mais, né? A gente vê que a parte aqui do cólon esquerdo, do sigmoide, a distensão, se houver, ela é muito pequena, né? A distensão dessa imagem aqui do lado, ela é muito mais intensa no cólon direito, do lado de lá, e no cólon transverso lá em cima. Então, repara só, estamos diante de uma situação de uma distensão de alça intestinal, especialmente cólon direito e cólon transverso, em paciente que você não localiza pelo menos um ponto único de obstrução, uma lesão anatômica, a gente não vê na imagem pelo menos, e um paciente que estava em terapia intensiva, com processo infeccioso, né? E a pergunta é qual o diagnóstico desse paciente? A primeira pergunta é essa: qual o diagnóstico etiológico para a síndrome obstrutiva desse paciente? Então, olha só, nessa imagem que está aqui do meu lado, a gente não vê uma obstrução real, anatômica, uma lesão, uma brida, né, um fecaloma, uma lesão real anatômica obstruindo o trato colônico desse paciente. O que nós vemos aqui é uma distensão de alça sem um processo obstrutivo anatômico. Então isso aqui dá um nome, gente, de pseudo-obstrução colônica aguda, ou simplesmente síndrome de Ogilvie, que eu coloquei aqui do lado, ó. Síndrome, tem um epônimo isso, síndrome de Ogilvie ou pseudo-obstrução colônica aguda. Aqui é a resposta. Ou seja, não há uma obstrução verdadeira. O que existe aqui é uma alteração da peristalse colônica. Isso faz a distensão do cólon acontecer e, a partir daí, o que a gente tem na realidade é um quadro clínico que mimetiza o processo obstrutivo sem acontecer, de fato, um processo anatômico de obstrução. Beleza. A segunda pergunta é o seguinte: qual é o agente farmacológico que deveria ser empregado num paciente com maior risco de perfuração? Aí eu aproveito, antes de colocar a resposta de vocês aqui no item 2, eu vou colocar uma espécie aqui do meu lado de um resumo de como é que a gente vai tratar paciente com uma síndrome de Ogilvie. Porque, olha só, a primeira coisa importante que eu coloquei aqui no item 1 é você suspender drogas constipantes, tá? Porque, na realidade, se você suspende a droga constipante, você começa a favorecer um retorno de um trânsito normal, de uma peristalse normal. Então, o opioide, por exemplo, sai fora, tem que sair fora, né? Aí eu coloquei no item 2, que era a resposta aí sim, da número 2 de vocês, a letra B, que é a neostigmina. Por que isso? Hoje em dia, a teoria que explica essa síndrome de Ogilvie seria uma maior atividade simpática do paciente, que faria uma repercussão em alça colônica, reduzindo a peristalse. Então, para voltar ao raciocínio, esse paciente geralmente tem síndrome de Ogilvie, são pacientes graves, de terapia intensiva, como foi no caso, e aí, por maior descarga ou atividade simpática, isso reduziria a peristalse colônica, especialmente no cólon direito e no cólon transverso. E aí entra como tratamento, número 1, farmacológico, a neostigmina. Sabe por quê? Porque a neostigmina é uma droga anticolinesterase, ou seja, ela não deixa a acetilcolina ser destruída. Ela começa a aumentar a quantidade, inclusive no intestino e no corpo inteiro, de acetilcolina, que faz ação parasimpática. Então, olha no raciocínio. O que gerou a condição colônica foi maior atividade simpática. Eu dou a neostigmina, que aumenta a ação parasimpática. A gente faz isso, 2,5 miligramas de neostigmina lentamente ao longo de 3 minutos. Agora, o bacana é como isso aqui proporciona uma maior atividade parasimpática, talvez resolva a situação colônica, mas pode causar efeitos adversos de maior estimulação parasimpática, inclusive cardíacos ou cardiovasculares, por exemplo, uma bradicardia. Tudo bem?
E aí, para fechar esse passo a passo, né, se por acaso a neostigmina não der resultado, a gente faz uma colonoscopia descompressiva, passa o colonoscópio para conseguir sugar, esvaziar um pouco esse gás, e se mesmo assim houver refratariedade, a gente faz a cirurgia. Feita essa revisão, eu posso voltar para as perguntas de vocês, né, daí do simulado. Por exemplo, o número 2 era qual é a droga que você faria. Coloca aqui, ó, neostigmina. Beleza. O item C, ou o número 3, que seja, perguntou lá qual é o efeito cardiovascular mais comum do uso desse fármaco. Bradicardia. E a letra D colocou na falha ou contraindicação a essa medida farmacológica, o que você faria? Foi o passo a passo. Neostigmina não deu certo, colonoscopia descompressiva. Tá aqui, ó, colonoscopia descompressiva. É isso. Essa questão é um pouco mais rápida e, de modo objetivo, essa mulher ela foi no ambulatório porque ela tinha uma queixa de uma manifestação dermatológica nas duas pernas, que é essa imagem que está aqui do lado, ó, vários nódulos mais escurecidos, mais eritematosos, em região mais pré-tibial e nas duas pernas, né? E ela falou que teve uma queixa também aí mais articular na última semana, queixa também de diarreia, uma diarreia mais inflamatória, né, com muco, pus e sangue. Também tem no exame físico uveíte, de fato tem a parte articular acometida, tem uma fístula perianal. E olha só, para a gente não perder tempo e formalizar uma linha de raciocínio. O que as mulheres têm nessa imagem que eu mantive aqui do lado o tempo todo, desses nódulos mais escuros, mais eritematosos, a pergunta número 1 era exatamente isso, né? Qual o diagnóstico da lesão cutânea apresentada? Isso aqui, gente, chama-se eritema nodoso. Aliás, a imagem está muito clássica. Colocando aqui o gabarito, ó, eritema nodoso. A imagem está muito clássica, eritema nodoso tem diversas causas possíveis, tá? Pode ser idiopático, pode ser por infecção estreptocócica, pode ser por tuberculose, pode ser por doença de Crohn, pode ser por sarcoidose. Tem várias, inúmeras causas de doenças para fazerem eritema nodoso. A pergunta número 2, ou letra B de vocês aí, foi com base nos dados que essa mulher teve, o que foram apresentados, qual é a mais provável doença de base dessa paciente. E olha só, essa mulher, ela tem uma ASLO negativa, aquela anti-streptolizina O negativa, querendo te falar, olha, não deve ser infecção estreptocócica a causa disso. Ela tem um PPD que não é reator, tá querendo te falar, olha, não deve ser tuberculose a causa para isso. Mas ela tem diarreia com muco, pus e sangue, uma diarreia invasiva, inflamatória. Essa mulher tem artrite periférica, essa mulher tem doença perianal. Quem faz isso? Doença de Crohn. Então tá te pedindo para falar que deve ser, pelo dado que foi apresentado, deve ser doença de Crohn. Estou colocando aqui ó, a resposta da segunda pergunta de vocês. Doença de Crohn. A terceira pergunta, aí é mais para a clínica, né? Mas qual marcador sorológico que está presente em grande parte dos pacientes, né, com doença de Crohn? É o ASCA, né? É a parte mais sorológica da doença inflamatória intestinal chamada doença de Crohn. E a segunda pergunta foi, vem cá, e se o raio-x demonstrasse uma adenopatia hilar? Que outra patologia que você poderia começar a pensar? Porque eu te falei, para fazer eritema nodoso, são várias possibilidades, né? São várias causas. E aí uma causa clássica, né, que faz eritema nodoso e que faz adenopatia hilar, é a sarcoidose, né? Essa mulher também tinha uveíte, que pode aparecer também em pacientes com sarcoidose, a própria artrite, tá? Então, para a gente fechar aqui, a última resposta poderia ser sarcoidose. Olha só, essa mulher, ela tem na história dela alguns episódios de hemorragia digestiva. Ponto. E aí hoje mudou radicalmente a apresentação dela, né? Ela chegou com uma manifestação de uma síndrome, basicamente obstrução intestinal, porque ela tem uma dor difusa no abdômen, ela tem uma distensão abdominal e ela tem uma parada total até de eliminação de gases e fezes. Isso é obstrução intestinal. A mulher foi estabilizada e foi operada. Aí tiraram uma foto, e eu mostrei a vocês a foto na cirurgia, que é essa foto que está aqui. Tá? E a foto é muito bacana porque repara que bem no centro ali da imagem nós temos algumas alças de delgado, ou melhor, não alguma, mas um pedaço de alça de delgado que não está distendida. Está bem no meio, bem fininha, né? E bem mais clarinha. E mais na periferia é que aparecem outras alças de delgado, essas muito mais dilatadas e um pouquinho mais escurecidas. E bem no centro ali, eu vou colocar nesse momento, colocando agora, esse círculo vermelho, bem nesse momento.
Isso marca a alteração que aparentemente pela imagem é a causa da obstrução. Porque dali para trás, ou dali para frente, que você já obstruiu. E dali para diante não obstruiu nada. Então, repara só, o que está acontecendo ali naquela imagem, naquele círculo vermelho, é que a gente percebe uma saculação, né, bem naquele delgado, né? É uma formação diverticular, é um divertículo de delgado que aparece naquela topografia e parece ser a origem, na realidade, dessa obstrução. E aí o divertículo de delgado, que pode complicar com obstrução, especialmente em pacientes adultos, chama-se divertículo de Meckel, tá? Então vou colocar até aqui do lado uma espécie de bate-papo nosso aqui, tá? Uma espécie de um resumo sobre divertículo de Meckel, para que a gente trabalhe um pouco mais com relação a esse assunto, sobre o que é, onde é que está o divertículo de Meckel, ou como é que ele pode aparecer para a gente. Então vou trocar aqui a imagem, vou colocar uma outra imagem da formação diverticular bem mais acentuada ali embaixo, e onde é que geralmente aparece o divertículo de Meckel. É na borda, como eu coloquei ali? Na borda antimesentérica do íleo. É uma má formação do íleo. E na borda antimesentérica, na borda livre do íleo, como está aqui na imagem. Como é que o divertículo de Meckel aparece para a gente? Ele geralmente é assintomático. Isso é uma má formação. O doente tem essa má formação e ninguém sabe que ele tem. Agora, podem aparecer algumas manifestações clínicas. Por exemplo, esse divertículo ele pode sangrar. O sangramento, hemorragia pelo divertículo de Meckel é um pouco mais comum na criança. E isso acontece aqui porque em algumas pessoas, o divertículo de Meckel, que é do íleo, não tem mucosa ileal dentro dele. Algumas pessoas com divertículo de Meckel têm mucosa gástrica no divertículo de Meckel. E mucosa gástrica, você sabe disso. A mucosa gástrica, ela libera ácido. E ao liberar ácido no meio do íleo, isso pode fazer hemorragia. Isso é mais comum de se ver em criança. O adulto, quando manifesta alguma coisa do divertículo de Meckel, geralmente é obstrução, como foi nesse caso da questão. E outra possibilidade é um divertículo de Meckel inflamar. E isso pode confundir a gente pode achar que isso aqui é um diagnóstico de apendicite, porque como é no íleo, né? O íleo é a última porção do delgado. Logo depois dele vem o seco com o apêndice. Então o divertículo de Meckel, quando inflama, geralmente faz dor na proximidade do apêndice. E aí confunde a gente com apendicite, tá? Então, feita essa discussão, até bacana, para a gente conhecer um pouco sobre essa condição, a gente volta a responder as perguntas do teu simulado. A primeira pergunta foi, vem cá, qual o diagnóstico sindrômico? Essa é a parte fácil, a resposta aqui, ó. Síndrome de obstrução, essa é a parte fácil, de obstrução intestinal. A segunda pergunta a gente já discutiu, né? Com base no que foi apresentado a vocês, qual é a provável alteração anatômica que deu origem a isso tudo? Então aqui, ó, divertículo de Meckel. Ah, tem que saber escrever Meckel? Tem que saber, claro que tem que saber. Terceira pergunta, né? Se por acaso esta alteração anatômica do divertículo de Meckel se fizesse presente num saco herniário, esse é difícil. Como é que eu daria um nome a essa hérnia? A gente conversa com vocês em aula de hérnia, no Medicurso, no Med, apostila, que existem algumas situações onde a hérnia ganha apelidos, né? Ganha denominações especiais. Isso aqui é uma raridade, mas que na prova aparece com frequência, tá? Que é o nome da hérnia cujo saco herniário contém uma alça intestinal com divertículo de Meckel. Hérnia de Littré. Está aqui o nome dela, ó. Hérnia de Littré. E a última pergunta, a gente fechar isso aqui. Qual é a principal manifestação dessa condição do divertículo de Meckel, né, na infância? Eu falo para vocês, na infância, quando manifesta alguma coisa, geralmente é sangramento. Aqui, ó. Quem colocou hemorragia, claro que também está certo. A gente colocou aqui, ó, sangramento para a gente fechar esse caso. Olha só, nesse caso aqui, essa mulher tem uma dor epigástrica já há um certo tempo. Na avaliação semológica foi notada uma alteração, que daqui a pouco eu mostro a imagem, na topografia umbilical. Ela faz uma endoscopia digestiva alta. Essa endoscopia mostra que tem uma lesão no estômago, né? Uma lesão ulcerada no estômago. E para melhor caracterização dessa lesão, do quadro clínico como um todo, ela faz um segundo exame que eu vou projetar a vocês. Então, olha só, a mulher, inicialmente, para quem só leu o caso, sem ver a imagem ainda, ela tem uma úlcera no estômago. A gente sabe que pode ser úlcera péptica, tomara que seja, que é benigno, ou pode ser uma úlcera sendo manifestação de um câncer, com uma manifestação ulcerosa, que seria o pior dos mundos. Eu vou colocar aqui a projeção número 1. Isso carrega um prognóstico muito ruim, porque essa projeção número 1 mostra um nódulo na topografia umbilical. Úlcera péptica não faz isso, né? Quem faz isso é câncer do trato gastrointestinal, especialmente câncer gástrico, e o pior, quando faz isso, já é manifestação de lesão à distância, já é manifestação já de lesão peritoneal, fazendo uma nodulação
na topografia umbilical. É um câncer, infelizmente, sem perspectiva curativa. E aí, eu coloquei agora a projeção número 2, que mostra um segundo exame que foi feito. Nesse caso aqui, até sem muita necessidade, né? Mas esse exame que está aqui, gente, é a imagem clássica do ultrassom endoscópico, que é um exame muito bom para a gente conseguir, na realidade, avaliar de modo loco-regional o estadiamento desses tumores de esôfago e de estômago, porque você consegue ver a extensão tumoral na parede gástrica para caracterizar a letra T desses pacientes no seu estadiamento TNM, e também esse ultrassom endoscópico, ele pode notar linfonodos aumentados e pode biopsiar esses linfonodos. Eu digo que esse exame, para esse caso em especial, ele não tem tanto propósito, porque essa mulher já tem o pior dos estadiamentos, que é metástase, que é lesão à distância, é carcinomatose peritoneal. Então, se tem câncer localmente avançado no estômago ou não, para essa mulher não faz tanta diferença assim, tá? Então, a gente pode voltar agora para fechar as perguntas de vocês. Primeira pergunta, qual a provável lesão encontrada na endoscopia? Foi uma úlcera, beleza. Agora a úlcera é câncer ou é úlcera péptica? É câncer, né? Então, coloquei, ó, câncer gástrico. Segunda pergunta, qual o seu provável tipo histológico? Porque câncer gástrico tem alguns tipos, né? Tem um tumor GIST, é um tipo de câncer gástrico. Linfoma é um tipo de câncer gástrico. Tumor carcinoide e adenocarcinoma. Agora, gente, adenocarcinoma é disparado o principal tipo histológico de câncer gástrico e tem esse comportamento de poder fazer uma carcinomatose peritoneal, essa lesão mais à distância. Então, eu coloquei aqui, ó, adenocarcinoma. Terceira pergunta. Como é que se chama aquela alteração que o pessoal viu naquela projeção número 1, na topografia umbilical, na ectoscopia daquela paciente? Aquele nódulo que a gente vê na topografia umbilical chama-se nódulo da irmã Maria José. Alguns chamam de Sister Mary Joseph, que é um nome em inglês, naturalmente. A quarta pergunta e última, perguntou, vem cá, como é que a gente vai dar um nome do segundo exame complementar que essa mulher, a qual essa mulher foi submetida, né? Que na realidade, falei a vocês, é ultrassom endoscópico ou ultrassonografia, coloquei aqui, ó, ultrassonografia endoscópica, para a gente fechar esse quarto caso de vocês. Olha só, essa mulher, ela tem na realidade um quadro de dor torácica repetitiva, que tem, poxa, irradiação para mandíbula, irradiação para braço esquerdo. É claro, mulher estressada, empresária, dislipidêmica, tabagista. É claro que o grande temor que essa mulher tem, quem cuidar dela vai ter também, é em relação à parte coronariana dela. Será que é um infarto? Será que é uma angina instável que ela tem? Não sei. Por isso que foi feito toda hora para essa mulher, avaliação eletrocardiográfica sempre normal, avaliação de marcadores de injúria miocárdica, as enzimas cardíacas todas normais. Você fala assim, olha, o que essa mulher tem não parece ser algo cardíaco, algo coronariano. O que deve ser então? Aí tem a dica, essa mulher tem episódios de dor torácica associada à disfagia ocasionalmente. Poxa, será que tem uma coisa no esôfago que faz dor torácica e que pode imitar uma síndrome coronariana? E aí a gente começa a cercar o diagnóstico. Aí, para tentar fechar um diagnóstico, foi feito um exame, que é essa imagem que está aqui do lado. É um exame contrastado do esôfago, em que você vê, na realidade, o esôfago se contraindo todo ao mesmo tempo. Está se torcendo e por isso que dói, pô. Você pega o seu esôfago e não faz aquela onda bonitinha de contração peristáltica para empurrar alimento, não. O esôfago dessa mulher, nesse momento que foi encontrado pela imagem, o que demonstra aqui é o esôfago se contraindo de modo simultâneo todas as porções esofagianas. Isso não faz propagação de alimento, por isso ela tem disfagia associada à dor torácica. Essa é a ideia, tá? Aí, pergunta uma a uma para a gente fechar esse caso. Qual o nome do exame realizado? Aí tem vários nomes. A gente pode chamar isso aqui, eu coloquei os 3 possíveis, né? Seriografia esofagiana, esôfagograma, esofagografia, então tem várias, é o exame, ou que você colocar, exame contrastado do esôfago, também vamos aceitar, porque foi o que foi feito aqui. Segunda pergunta, qual o diagnóstico dessa mulher? Né? Essa doença chama-se espasmo esofagiano difuso, é todo o esôfago difusamente se contraindo ao mesmo tempo, é o nome da doença. Outra pergunta, qual o exame padrão ouro para o diagnóstico dessa condição? Até comentei com vocês se você viu essa parte ou não da correção, mas em uma outra questão, nesse mesmo simulado, né? Mas isso aqui é uma doença motora do esôfago.
E para qualquer doença motora esofagiana, o exame padrão ouro é o mesmo, tá? Chama-se esôfago manometria ou manometria esofagiana, como você quiser escrever, né? Mas para calase é assim, esse é o padrão ouro. Para espasmo difuso do esôfago é assim. Para esôfago quebra-nozes, esse é o mesmo padrão ouro. E por último, qual o tratamento mais eficiente? Eu digo mais eficiente porque você pode tentar dar para essa mulher drogas que relaxem a musculatura esofagiana, né? Bloqueador de canal de cálcio, pode ser que melhore um pouco. Nitrato, pode ser que melhora, porque é droga que altera ou que relaxa a musculatura lisa e tem intenção, portanto, de relaxar o esôfago. Mas a pergunta foi, qual é o tratamento mais eficiente? O mais eficiente é o cirúrgico, tá? E aí, gente, não pode cortar só um pedacinho do esôfago, não. É toda a musculatura esofagiana que se contrai ao mesmo tempo, então tem que cortar toda a musculatura esofagiana. A gente faz uma esôfago-miotomia longitudinal, ao longo de todo o trajeto esofagiano. Coloquei do lado, esôfago-miotomia longitudinal, para a gente fechar esse caso.